Olá, aqui é Márcia Maria do programa Simples Assim. Porque a vida, ela é simples, nós é que a complicamos, pode ter certeza. Gente, eu tô com um casal aqui maravilhoso, um casal de jovens empreendedores. Estou aqui com o Léo e com a Paola. Por favor, Léo, se apresente, por favor. Bom, primeiramente, prazer, Márcia. É um imenso prazer, né, estar aqui com você hoje. Obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Leonardo, tá? Leonardo Félix. Eu tenho 26 anos. Sou noivo agora, graças a Deus, dessa mulher maravilhosa chamada Paola. Tá? A gente ficou noivo agora em setembro, então decidimos também começar a empreender juntos agora. Então, estamos nessa luta buscando o melhor pra gente. Perfeito, Bom, Paola. Vamos lá agora. Eu sou a Paola Santos. Como o Leonardo falou, a gente está iniciando aí um projeto novo, né? Mas, além desse projeto, eu também sou advogada, tenho 28 anos. E a gente está buscando aí crescer, buscar o nosso lugar ao sol, né? Porque a gente sempre fala que tem sol para todo mundo, então a gente está Sem buscando o nosso dúvida. espaço agora também. Graças a Deus, a gente tem tido aí muitas oportunidades e a gente tem tentado aproveitar da melhor forma possível. A pergunta é, a Paola, ela logo de cara conseguiu a OB, né? Não, Graças gente, isso é a feito, Deus. né? Sem cursinho, saiu da Graças faculdade a Deus. e foi ali na raça, Sim. tirou a OB. Graças a Deus, minha mãe é advogada também, né? Então, Sim. assim, dou o mérito dela porque ela me ajudou bastante. A gente, assim, tem trabalhado junto, né, ultimamente. Passei alguns anos trabalhando em escritório de contencioso, massificado. Mas, hoje em dia, eu estou trabalhando de forma autônoma junto com a minha mãe. A gente trabalha em sociedade, no escritório SB Félix, e graças a Deus, Deus tem aberto as portas, abençoado. Eu faço a área civil e sou pós-graduada também em direito imobiliário. E a minha mãe atua na área trabalhista e previdenciária. Então, a gente faz aí o nosso combo, né? A gente consegue oferecer bastante serviços. E estamos também buscando o nosso lugar ao sol aí no meio da advocacia. Bom, vocês resolveram, aí você tem a tua área de atuação, o Léo é Isso. engenheiro. Isso, eu sou engenheiro né? civil. Sou formado há 4 anos, mais ou menos, em engenharia civil. Atualmente eu trabalho autônomo, né, com laudos, com regularização, com perícias até também, mas principalmente com foco em regularização de imóveis. Perfeito. E só para complementar, Paola, a pergunta para você é o seguinte: você como advogada, o Léo como engenheiro, você falou que trabalha com a tua mãe, você na área civil, sua mãe na área previdenciária. Se alguém quiser entrar em contato com você para, de repente, contratar teus serviços, né? Ou o do seu noivo, entraria esse é seu Instagram pessoal. Isso, esse é o meu Instagram pessoal, mas a gente tem também um Instagram do escritório, que é SB Félix Advogados. Então, lá Certo. você consegue acessar o link do WhatsApp e entrar em contato com a gente diretamente pelo WhatsApp mesmo. Perfeito. Bom, agora a pergunta: da onde veio a questão de entrar para um ramo totalmente diferente daquilo que você atua, daquilo que seu noivo atua? Da onde veio essa ideia? Bom, Pode começar, amor. Iniciamos com essa ideia, né? A gente começou a pensar com essa ideia com um propósito, na verdade, porque eu considero a Paola uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci até hoje. Ela também acredito que considere a mesma coisa de mim. E a gente tem um sonho de construir a vida juntos. Então, mais importante pra gente do que crescer é crescer junto. Então, Certo. a gente tinha muito esse sonho de criar alguma coisa que envolvesse nós dois. Então, criar, como acontece agora, né? Criar um negócio, criar uma empresa onde nós dois fôssemos os sócios um do outro. Porque assim a gente conseguiria construir o nosso futuro junto, construir as nossas coisas do zero, do jeito que a gente quer, com um propósito maior, com uma força maior, porque 2 é melhor do que 1.
né, para trabalhar. Então, eu confio muito no potencial dela, ela confia muito no meu também, e eu acredito que a gente junto consegue fazer alguma coisa muito grande. E uma pergunta que acredito que muitas pessoas devem perguntar para vocês aonde é que vocês se conheceram e como é que vocês se conheceram? Põe a fotinho lá, Lu, para nós, da empresa que vocês estão montando, que é essa, Vauer, né? Isso. Então, até vocês chegarem aqui, vocês percorreram um caminho, certo? Isso mesmo. E como é que foi esse início? Bom, conta a sua versão, amor. Eu costumo falar que esse é meu assunto preferido. Então, a gente vai ficar horas aqui conversando sobre isso, porque eu adoro falar sobre como a gente se conheceu. Na verdade, assim, a gente sempre treinou, né? Sempre fui pra academia, sempre gostei muito de me cuidar. O Leonardo, da mesma forma, também. E um belo dia, eu estava treinando. Estava lá na academia, fazendo perna. Chega, assim, um rapaz lindo, moreno, sorridente, assim, né? E aí ele falou assim pra mim, eu te achei muito bonita, tava te olhando, te achei muito bonita. Será que eu posso pegar o seu Instagram? Perguntou se eu namorava, né? Foi super, hiper, mega respeitoso. Assim? E no final das contas, perguntou se podia me seguir no Instagram. Aí eu passei e tudo mais, a gente começou a conversar. Nossa história não começou aí, porque, enfim, a gente até então não tinha o interesse de entrar no relacionamento. A gente tava tranquilo, assim, cada um vivendo a sua vida. Mas foi aí que começou. E aí, logo depois, creio que 1 ou 2 meses depois, a gente começou a conversar mais. E aí, a gente marcou o nosso primeiro encontro. Depois do primeiro encontro... Tá aqui até hoje, graças a Deus. Mas antes disso, eu ainda tô meio fora dela, que a gente vai chegar nessa história. Conta. Bom, a minha versão foi assim, eu costumava treinar em uma academia específica, né? E aí um amigo meu me chamou, eu costumava treinar, né, com alguns amigos e tudo mais. E aí um amigo meu me chamou pra treinar em uma academia diferente. Não queria ir, porque eu gostava de treinar onde eu treinava já, mas no final das contas acabei indo. E aí quando a gente chegou lá, eu tinha visto ela e a minha cunhada, que hoje eu já sei quem que é, né, a Poli. Então, eu vi ela e a Poli, e desde a hora que eu vi ela, eu já tinha achado ela muito bonita, eu já tinha me interessado por ela, mas não tinha falado nada até então. Foi amor à primeira vista. Com certeza. Mas isso no começo do treino, né? Vi ela no começo do treino, tudo. Beleza. Falei pro meu amigo que eu precisava conversar com ela, que eu ia ir falar com ela, e aí no final do treino tomei coragem e falei assim, eu vou lá. Aí cheguei, pedi licença pra ela, pedi licença pra Poli, perguntei o nome delas, perguntei o que elas eram, aí elas me falaram que eram irmãs e tudo mais. E aí eu falei pra ela, olha, eu posso voltar até pra casa arrependido, ou eu posso voltar pra casa decepcionado de ter tomado um não, mas eu não vou voltar pra casa arrependido de não ter tentado. Ai, que lindo. Ele soltou uma frase de efeito, assim, que eu falei, impossível, eu não passar o Instagram pra ele. Eu falei, eu te achei muito bonita e eu queria saber se você não podia passar o seu WhatsApp pra gente conversar depois, tudo. E eu falei, não, pode aí ser o Instagram. Ela falou, não, pode ser meu Instagram? Eu falei, pode sim. Aí ela me passou o Instagram dela, comecei a seguir ela me seguiu de volta lá. E até então, pra esse começo, eu tinha ficado nisso só. A gente ficou só no eu segui ela me seguiu de volta, mas não foi nada pra frente. Até então a gente não tinha começado a conversar, como a gente começou a conversar depois, né, mais pra frente. E aí, agora a gente tá aqui. E eu queria fazer um adendo. Que é uma coisa, assim, que eu levo comigo, que é assim, Deus, ele é Deus de detalhes. Eu sempre pedi, assim, um homem romântico, carinhoso, educado. O Leonardo é tudo isso. Mas, além disso, teve uma coisa que eu sempre pedi, e isso, assim, desde que eu era pequena. Eu sempre quis que o meu nome tivesse Félix também, porque o Félix é o sobrenome da família por parte de mãe, né? Da minha família materna também. Então, eu queria ter os 2 sobrenomes, mas eu só tenho da minha família paterna. Pois então, o meu noivo é Leonardo Félix. E eu vou me chamar agora Paola Giovana dos Santos Félix também. Que eu falo assim, né? O nosso Deus é um Deus de detalhes. Sim. E só em saber que ele é o criador do universo,
E ele nos ouve nos detalhes. Exatamente. Né? Conhece nos o nosso detalhes. nome, nos chama pelo nome e sabe cada um dos nossos sonhos, aquele menorzinho ali que você achou que ele não estava nem ligando. Exato. Pra até Ele o liga Félix assim. ter vindo. Até o Até Félix. o Félix. Muito Eu acho interessante. absurda essa história. E assim, como então, vocês se conheceram na academia e da onde veio a inspiração para vocês estarem, então, entrando no mercado totalmente diferente do Sim. seu e do seu também. Conta aí essa história. Então, que nem eu comentei antes, a gente sempre teve essa vontade de abrir alguma coisa juntos, de fazer alguma coisa juntos, crescer juntos, enfim. E então, chegou em setembro, que aí chega uma parte muito importante da história. A gente começou a namorar no dia 3 de setembro de 2023. Quando foi no dia 3 de setembro de 2025, eu pedi ela em casamento. Então, é até uma história bem legal, né? É uma história que a gente adora contar, a história do nosso noivado, porque foi aí que começou a Vower. Então, em 2025, no começo do ano, eu já tinha certeza, já desde que a gente começou, eu já tinha certeza que eu queria ela como a minha esposa. E em 2025, eu coloquei na minha cabeça, quando virou o ano, eu coloquei na minha cabeça que eu ia pedir ela em casamento naquele ano. Só que ela não é qualquer mulher, então eu não poderia fazer isso de qualquer jeito também. Então eu planejei isso desde o começo do ano, nos mínimos detalhes. Nós temos o vídeo aqui? Tem sim. Tem Sim, tá no Instagram dela. Aqui, vocês, ela com o olho Isso. vendado. Ela com o olho pois vendado. E pra chegar em tudo lindo. isso, foi uma organização gigantesca. Então, pra começar, o começo da história, vamos só ver essa parte que eu gosto muito. Ai, foi muito lindo. Mas, bom, eu comecei a planejar esse pedido desde fevereiro de 2025, para ele acontecer em setembro de 2025. Poxa, nada como a organização e o Pois é. planejamento, né? Sim. A primeira pessoa... Não, romântico demais, Muito, gente. muito, fala. Muito, muito. Cada Que pedacinho lugar desse que é vídeo esse? é nos Lençóis Maranhenses, lá no Maranhão. Ah, tá. Aham, Lá no meio dos lençóis aí. aham. E aí, quando foi em fevereiro, eu comecei o vídeo do pessoal também. A gente vai chegar nessa parte. Aham. E aí todo mundo vai entender o que foi que... inclusive isso daí é exclusividade, porque até hoje a gente não contou para todo mundo sobre como que foi todo esse pedido desde o começo. Então a gente tá contando agora, né, no podcast. É verdade. Enfim, em fevereiro eu comecei a planejar o pedido, né? E a primeira pessoa que eu falei foi pro meu pai. Então, eu comentei pra ele, eu falei que eu já tinha certeza do que eu queria, que eu já tinha pensado muito sobre isso, e que naquele mesmo ano eu ia pedir a Paola em casamento. E ele ama a Paola, então ele é extremamente puxa-saco Que dela. benção, que Ai, bom, graças né, a Deus. gente? Meu Como sogro, ele importante. é um pai pra mim também. Isso é muito né? importante. Muito. É que nem uma coisa bem simples assim, mas que mostra bastante, né, disso. A Bom. Paola gosta muito de tomar um refrigerante específico, né, da preferência dela e tudo mais. E o meu pai faz questão, ninguém lá em casa costuma tomar tanto esse refrigerante. Ele faz questão de toda vez que ele vai no mercado, ele comprar esse refrigerante pra deixar pra ela lá em casa. É um mimo É. que não tem preço, né? Não, e assim, lá, por exemplo, ninguém come fruta. Pois agora, eu sou viciada em fruta. Agora a casa vive cheia de fruta. Pra lá e pra cá, tem manga, banana, caqui, tem de tudo, de tudo, Porque, de tudo, assim, de é tudo. muito importante vocês estarem falando isso, porque muitas pessoas não levam em conta, mas quando você casa, você não casa só com a pessoa, você Sim. casa com a família. É isso Sim. mesmo. Né? Se você tem problema com a família, você vai ter problema Sim, para a tua vida inteira. mesmo. exatamente. E depois vai vir os filhos e a confusão aí vai estar formada. Aí aumenta. Vai, exato. Então, parabéns aí. E ali tá você ali pedindo Isso. ela. Ai, que coisa mais linda. Chorei pouco, viu, pessoal? E- Vocês não fazem ideia. Ela não sabia nem da viagem também pra lá, então foi tudo de surpresa. Aí, voltando, que nem em fevereiro eu comecei a planejar. Certo. E aí eu queria pensar primeiro em um lugar para poder pedir ela em casamento, né? Então pensei em 2 lugares, que seria nos Lençóis Maranhenses, e pensei em um outro também, que seria na Bolívia, no Salar de Uyuni.
de iune, né? Que Isso. fala salar de iune. Mas aí acabei decidindo por fazer nos lençóis e falei pra ela que... Não falei nada pra ela, né? Então ela não sabia de nada até chegar a setembro. Pois é, acredita? Eu fiquei assim, ó, o ano inteiro basicamente achando que nada estava acontecendo. E no final tava até uma viagem surpresa rolando por trás, olha. Então o pedido não foi do nada, né? Aí chega as partes que começa a ficar interessante desse pedido, porque eu escrevi um livro para ela, né, para poder entregar. Esse livro vai ser mais relevante mais para frente da história. Eu escrevi um livro para poder entregar para ela no dia. E como eu estava planejando isso desde o começo do ano, eu e a Paola, a gente não tem essa questão, por exemplo, com celular, então de ficar escondendo alguma coisa um do outro. Ela pega meu celular, eu pego o celular dela, a gente sabe com quem tá falando o tempo inteiro, a gente não tem segredo em relação a essas coisas. Que ótimo, né? Graças a Deus. Questão de celular acaba casamento. Sim, Com sim, certeza. com certeza. E até pra gente é uma coisa que é pra ser natural, uma coisa que é pra ser normal e sim. acrescentar na vida do Sim. casal. E não, tipo, ser um empecilho, né? Ser Sim. algum problema. Então, ela chegou um dia pra mim e aí ela viu uma ligação no meu celular. E aí, essa ligação era pelo WhatsApp, né? E ela viu a ligação lá escrito o nome de um lugar. O nome desse lugar era... Eu não lembro agora o nome do lugar especificamente. Mas aí ela viu essa ligação e perguntou, que ligação que é essa? E essa ligação era uma das agências que eu tinha ligado para os lençóis para poder me ajudar a organizar o pedido. Eu não podia falar para ela, ela não sabia de viagem, Era o ela Charme, não sabia. Charme. o nome. Charme Ecoturismo. se Isso eu não me mesmo. engano. E aí eu entrei em contato com eles, né? E aí eu entrei em contato com eles, tinha ligação no meu celular, ela viu a ligação e ela me perguntou o que é essa ligação. Aí eu falei assim, amor, uma coisa que a gente não gosta, e eu particularmente nunca gostei da minha vida, é de mentira. Então, tipo assim, por mais que eu esteja fazendo uma surpresa, esteja fazendo alguma coisa, eu nunca vou falar, não é nada ou coisa assim. Então, eu só virei pra ela e falei, amor, é uma coisa que eu não posso te falar agora. Você vai entender mais pra frente, mas você não pode saber o que é agora. E aí ela ficou insegura, né? E eu não gosto de deixar ela insegura. Ela ficou insegura, ela não sabia claro, o que né? que era. Uma ligação, que eu não sei pra onde que ele tava ligando, eu não sabia quem era. E ele ainda não podia me falar. Eu falei, ué, como E assim? nisso, tava próximo do Dia dos Namorados. Isso. E aí eu falei, Mo, eu tô fazendo uma coisa pra você, mas você não pode saber agora. Então, pode anotar em um papel, pode anotar em algum lugar se você quiser, e depois você me questiona o que era isso que eu explico nos mínimos detalhes. Mas não precisa se preocupar, não é nada demais. Aí ela confiou em mim, teve que confiar em mim, né? Nada como a confiança, não é verdade? Graças a Deus, eu não tenho motivos nenhum pra suspeitar de alguma coisa ou coisa assim. Então, desde o começo do nosso namoro, uma coisa que a gente sempre teve foi segurança, respeito, confiança. Então, Isso. É não porque tenho se não motivo tem- pra... Se não tem isso, não tem como Isso. continuar, né? Exatamente. Isso mesmo. Aí, beleza. Aí ela tinha pegado essa ligação, tinha ficado meio bem encucada com isso, mas passou. Ela confiou em mim e a gente continuou do mesmo jeito. E aí eu comecei a planejar os outros detalhes do casamento, o lugar que eu ia pedir, que seria nos lençóis, né? Como que seria esse lugar, a organização do pedido. E tinha uma coisa que eu queria muito fazer pra ela, que eu queria que fosse especial, é que eu pedi pra algumas pessoas, assim, eu pedi para as pessoas gravarem um vídeo Certo. falando algumas coisas sobre o que acham da gente como casal. E para essas pessoas, no final do vídeo, entregar uma rosa branca. Fingir que tá entregando uma rosa branca por vídeo. Ai, que pra ela. interessante. Então, todo final de vídeo... inclusive tá bem nessa parte. Todo final de vídeo de cada uma das pessoas, tem a pessoa entregando a rosa branca. Ai, que lindo. E no final dessas rosas, são 15 pessoas, né, que entregou Certo. essas rosas para ela. E no final da entrega dessas rosas, elas passavam uma mensagem muito mais importante. Porque cada uma das rosas eu coloquei um pingente com uma letra. E a letra, quando juntava o buquê que ela tá segurando na mão ali, formava a frase "quer casar comigo" com cada um dos pingentes. Então, são 15 rosas, 15 letras e 15 pessoas Bem que bolar, nossa. participaram da Como nossa ele história. foi né? assim, nossa, pensando nos Detalhista, mínimos detalhes. romântico. Muito, E aí, muito romântico. a última rosa era a minha, que era a rosa vermelha, que era para simbolizar a mudança que a gente teria agora na nossa vida, Aham. de namorados agora para então noivos,
né? E futuramente casados, se Deus quiser. Amém. E no final, junto com essa rosa, eu entreguei o livro que eu escrevi para ela. O livro tinha 90 e poucas páginas. E em uma página específica dele, esse livro era para ela ler uma página em cada dia, dependendo de como ela estivesse se sentindo. Então, se ela estivesse em um dia que estivesse triste, ela abria a página triste para ler. Se ela tivesse um dia em que aconteceu uma notícia muito boa, ela abria a página da notícia muito boa também para ler. E tinha uma página lá, em específica, que era para ela abrir quando fosse o nosso aniversário de namoro, que no caso seria o dia 3, que é onde a gente tá aí. E nessa página tava o último discurso que eu ia fazer para ela como namorado. E aí eu li esse discurso para ela, lá na hora, e finalizando o discurso, eu pedi a mão dela em casamento. E ela aceitou. E ela aceitou. Eu aceitei, mas tem um detalhe. Eu chorava tanto na hora que eu não conseguia nem falar sim. Eu só sabia chorar. Aí ele até fala no vídeo assim, acho que isso é um sim, né? Aí eu... é um sim. Ai, que lindo. Ai, foi Que maravilhoso. lindo. Aí quando eu falei pra ela que a gente... aliás, aí ela me deu um presente de Dia dos Namorados também, que era a gente ir no show de um dos nossos cantores favoritos. E ela me deu esse ingresso, tudo. A gente foi no show e eu planejei contar pra ela da viagem no show, que seria em agosto. Então tem uma música que a gente considera a nossa música, que é muito marcante. Sunshine, o nome da música, tá? Do De La Cruz. Essa música é muito importante pra gente, então a gente considera como se fosse a música, a principal música da gente como namorados até então, né? Como casal. E aí quando foi nessa música... Eu fiz um vídeo pra ela, imprimi um QR Code e tudo, e li um discurso pra ela enquanto tocava a nossa música no show do De La Cruz. E nesse vídeo nesse QR Code, levava o celular para um outro vídeo que falava onde que ia ser a viagem e mostrava a nossa passagem para ir para os Lençóis Maranhenses. Ou seja, ele pensou realmente em cada mínimo detalhe, assim, desde quando eu iria saber da viagem, até tudo que eu iria ter que comprar para a viagem, até chegar na viagem, todos os passeios, ele que programou tudo. Eu não sabia de absolutamente nada. Então, eu só fiquei sabendo da nossa viagem um mês antes da gente ir. E foi assim, perfeita. Eu não precisei me preocupar com absolutamente nada, porque ele já tinha se preocupado com tudo. E foi muito melhor do que eu esperava. E eu falei pra ele, né, ele perguntou, mas você não suspeitou que ia ser pedido em casamento? Eu falei, claro que eu suspeitei, porque aconteceram várias coisas também que me fizeram ter essa suspeita. Tem até um vídeo que é bem engraçado disso daí. Mas, no final das contas... Eu não tava esperando por isso. Eu acho que eu tava esperando que, sei lá, a gente fosse numa paisagem bonita, aí ele ia pegar, virar e se ajoelhar e pronto. Eu achei que ia ser isso. Mas não, ele contratou um fotógrafo, drone, tinha tudo. Nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar uma coisa tão linda. Por isso que eu falo que Deus é Deus de detalhes. Então, quando a gente não entende, né, às vezes, por que um relacionamento não deu certo, por que isso e aquilo... Eu falo, gente, às vezes o amor da sua vida, ele é tão maior, ele é tão melhor do que o que você tá esperando, do que o que você deseja pra você mesmo, que você não tem noção. Então, graças a Deus que eu esperei, que eu confiei no Senhor e que hoje eu tô aqui vivendo muito feliz, muito mais feliz do que eu imaginei que eu ia estar um dia. E ansiosa para o nosso casamento agora, né? Amém. Porque é o que eu mais anseio na minha vida. Inclusive, teve até um vídeo que a gente... Ela já... É que nem assim, quando eu comecei a planejar o pedido, eu falei... A Paola, ela é uma pessoa que é muito inteligente. Então, eu não vou conseguir esconder um negócio tão grande dela. Em alguma hora vai aparecer uma brecha, vai aparecer alguma coisa... E ela vai começar a desconfiar de alguma coisa. Então, eu já sabia na minha cabeça que ela ia desconfiar que ia ser pedida em casamento. Eu só não queria que ela descobrisse como seria pedida. Sim. Mas eu já sabia que ela ia desconfiar que ia ser pedida em casamento. E aí, um dia antes dela ser pedida em casamento, quando a gente já tava na viagem, ela entrou no banheiro pra gravar... Não, um dia antes, não, no mesmo dia, né? No mesmo dia de manhã, ela entrou no banheiro e gravou um vídeo falando, baixinho, né? Falando, eu acho que eu vou ser pedida em casamento hoje. E eu, sem saber, logo depois, 10 minutos depois... Ele fez a mesma coisa. Fiz a mesma coisa. Entrei no banheiro e gravei um vídeo falando assim... Eu vou pedir ela em casamento hoje. Olha, só não foi nada planejado. Nada planejado. Não, quem vê até fala assim, nossa, não é possível que isso não foi combinado. É verdade. Porque é muita coincidência. Inclusive, eu acho que tem no Instagram esse vídeo também, não tem?
Acho que é o próximo vídeo. Eu acho que é o próximo vídeo, depois... Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Ela, dia 3/9, 11h57. Eu já tava surtando nesse dia. E aí esse... ele, Eu, 11h29. Ai, meu Deus do céu. Nossa, esse dia foi muito bom. Saudade. Que bom, né, gente? Aí você vê, assim, como é importante você conhecer a pessoa certa. Sim. E o casamento, eu sempre falo, ele é a melhor coisa do mundo. Sim. Desde que seja com a pessoa certa. Com a pessoa errada, ele é o pior pesadelo que a pessoa pode Sim. ter. Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, voltando, Lu, vê aquela foto das camisetas. A camiseta... Tá, você tem... Essa daqui também é do projeto Também de é nossa. vocês, né? Também é nosso. Bom, fala pra mim do nome, como surgiu esse nome, da onde veio o nome dessa... O que eu posso falar? É uma empresa, é uma marca? É uma marca marca. de É uma marca. camisetas oversize agora inicialmente. Então, bom, como vocês viram, surgiu inicialmente do nosso propósito, né? Desse compromisso, desse voto que a gente fez um com o outro nesse dia que a gente se prometeu casar, ter a nossa vida, ter a nossa família. E desde então, para a gente poder construir tudo isso, a gente precisava primeiro trabalhar bastante, né? Porque nada cai do céu. Sim. A gente não é herdeiro, né? Então, a gente precisa trabalhar bastante para poder conquistar tudo aquilo que a gente sonha, né? A nossa casa, ter o nosso casamento da forma que a gente deseja. Então, além das nossas profissões, né? Eu como advogado, o Léo como engenheiro, a gente buscou alguma outra opção que a gente poderia fazer uma renda extra inicialmente. Sim. Então, seria... a ideia inicial era só fazer uma renda extra, tal... Mas acabou ficando uma coisa muito mais séria do que a gente esperava. E isso foi magnífico, né? Porque a gente sempre falou e sempre sonhou junto em ter alguma coisa que fosse a nossa cara e fosse algo que combinasse com a gente, para a gente poder trabalhar nisso juntos. E pensando, né, em tudo isso, a gente buscou ali camisetas oversize, que hoje em dia é uma coisa que está muito em alta, principalmente dentro do público de academia, que é o local que a gente mais frequenta todos os dias e está no nosso meio também. Então, a gente decidiu, né, optou por seguir inicialmente nesse nicho de camisetas oversize. Mas, como se não bastasse a gente juntos, a gente também queria mostrar isso de uma outra forma para as pessoas. Então, a gente falou, o que a gente poderia fazer para deixar mais a nossa cara? E aí, a gente pensou em fazer as camisetas combinando, né? Então, todas as nossas camisetas, elas funcionam sozinhas, mas elas também funcionam em conjunto. Então, se tem um casal, a menina compra uma... E o menino compra a outra. Uma complementa a outra. Certo. Tá? Uhum. Então, a gente quis fazer isso, pelo menos na nossa primeira coleção, e agora virou uma marca registrada da Valor. Todo mundo conhece a gente por causa disso. E, inclusive, né, o que a gente agora vai fazer em todas as próximas coleções também, sempre ter camisetas combinando. Uhum. Mas a gente quis colocar isso para ser uma coisa mesmo que significasse a gente. A gente Tanto adora andar combinando, né, amor? É isso mesmo. E é uma das coisas que a gente mais gosta. E isso pra gente deixar tudo com a nossa cara e poder passar esse compromisso, né? Esse nosso propósito para as outras pessoas é muito importante. Então, por isso que a gente fez tudo isso dessa forma. Tanto é que o nome da nossa marca, né, já passa um pouco desse simbolismo. O nome da nossa marca é Valor e o slogan é Build on a Vow. E significa... Valor vem de Val, que é voto, juramento, em inglês. Então, a gente fez isso, abriu a marca sob um compromisso, sob um juramento que a gente tem um com o outro. Então, tudo isso é sob um propósito, não é apenas camiseta, é realmente um propósito, é uma coisa maior, é uma coisa nossa, né? Então, uma coisa que tem a nossa cara. A passar para as pessoas, Isso. olha,
união, Isso, amor, os compromisso. dois juntos. Família aqui, também, família, né? Isso, porque isso é o que a gente é, né? Sim. Então, a gente não queria passar uma coisa que a gente não vive, uma coisa que, sei lá, a gente só mostra na internet e tal. Não é isso. A Uhum. gente é família, a gente tá sempre junto com as pessoas que a gente ama, a gente se respeita muito como casal, né? Como individual também, enfim, como profissional, a gente se admira, graças a Deus. Então, isso tudo é o que representa a nossa marca. Então, quem veste a Valor não tá vestindo só uma camiseta, tá vestindo um compromisso, né? Compromisso, Consigo um mesmo, sonho. com o outro, Isso. um sonho, exatamente. Então, a gente quis trazer, além de camisetas, um significado mesmo. Porque uma marca, hoje em dia, muita gente faz só para ganhar dinheiro, só para isso e aquilo, mas não, a gente quis trazer um significado, Representa porque a muito gente mais. quer representar a nossa família que a gente está construindo, né? Desde agora, porque Desde a gente agora. ainda não tem filho, a gente ainda não tem nada, mas a família já começou a partir do momento que a gente começou, Sim, né? sem dúvida, porque você tem uma Então- união, que é a tua Exatamente. família Isso. com a sua, Exato. né? E o importante é, igual você falou, que você é muito respeitada na família dele, as Sim. pessoas gostam de você Sim. e vice-versa. Uhum. Né? Então, isso quer dizer, quando vocês terem filhos, vai ser uma alegria. Quando tiver Exato. união, quando tiver festa na família, vai ter uma união ali Exato. das duas, né? E o mais legal é que isso, independente dos filhos, já acontece hoje em dia. Então, por exemplo, tem alguma situação de aniversário, festa, Natal, Ano Novo, é sempre as famílias reunidas. Sim. Graças a Deus, todo mundo tem um bom relacionamento. Então, a minha mãe adora a família do Leonardo, minha avó, meu avô, todo mundo. E vice-versa. Acontece sempre essa junção. Tá todo mundo junto, reunido, brincando, né, amor? Uhum. Tanto é até que o meu próprio vô, ultimamente ele tem ligado mais pra Paola do que ligar Olha pra o mim. ciúmes Olha a dor de aí, cotovelo, olha. meu Já Deus fica um do recado céu. já. Mas aí o Valor veio disso. Valor vem de Val, né? Que é juramento. Certo. O nosso slogan, que é Built on Naval, é construído sob um juramento. Então tudo isso carrega mais do que camiseta. Carrega um propósito, que é o nosso. Olha, vocês estão de parabéns e é importante vocês estarem falando desse valor hoje, porque transmitindo essa mensagem, né? Porque hoje a gente, o que nós estamos vivendo na nossa sociedade? Um conceito totalmente antifamília, né? As pessoas não se respeitam, mas é algo assim antagônico. Elas não Sim. se respeitam, elas não querem saber de família, mas ao mesmo tempo, quando ela vê um casal que se dá bem ou uma família que se dá bem, é tudo aquilo que elas desejam. Sim. Então é uma coisa assim totalmente. Você fala, meu, como assim, né? Sim. Mas o fato é que a família foi estabelecida lá no Éden, né? Deus estabeleceu a família e a hora que você vê uma família funcional, né? O que é a família funcional? Onde os dois se respeitam, onde existe harmonia, onde existe temor a Deus, as coisas fluem, gente, de uma forma totalmente natural, de uma forma tranquila. É verdade. O fato, igual vocês falaram, não tem essa questão de esconder celular. Como assim, né? Hoje, se alguém pega o celular do outro, você tem divórcio, você tem... verdade, invasão É de verdade. privacidade, né, que Exato, é falam. uma coisa assim absurda. E né? quando você é um casal, você não é mais dois, né? Você é um, então Exatamente. não pode existir essa questão de segredo, essa questão tipo, essa questão de privacidade, você começa a pensar como se vocês dois fossem um só. Então, pra mim, pelo menos, privacidade é uma coisa, segredo é outra, ou... Sim, isso já quebra Exato. ali. Se eu não confio em você, Isso. você não tem que ver o meu celular, eu não Exato. tenho a ver com o teu. Então, ali já começa algo errado. Uhum. Eu queria, Paola, que você olhasse para aquela câmera ali e você desse um recado para as meninas assim que sonham em encontrar um príncipe encantado. Vamos lá. Bom, na verdade, o meu recado é para falar que, gente, ainda existe sim, tá? O amor, ele vale muito a pena.
A gente só precisa ter paciência, a gente precisa cuidar do nosso jardim, porque quando a gente cuida da gente, a pessoa certa, ela chega, e quando ela chegar, você vai saber. E eu vou dizer mais, deem chance pros bonzinhos, viu? Porque os bonzinhos são os melhores. Muita gente fala, porque é muito bonzinho, não dá um tédio. Gente, o que vocês querem da vida? A melhor coisa que existe é você estar em paz com a pessoa que está do seu lado. Não tem nada melhor do que isso. E graças a Deus, eu fui premiada. Deus me escolheu para levar o prêmio da loteria, que é esse homem que está aqui do meu lado. Então, só tenho que agradecer e dizer para vocês que sim, ainda existe amor, ainda existe gente que vale a pena. Então, não desistam de procurar, de se cuidar, porque o que é de vocês está guardado e eu tenho certeza que vai chegar para cada uma. Léo, também. Para esses rapazes que de repente encontram o amor da vida, só que ele tem aqueles amigos que falam, você é careta, você vai ser fiel. Não, vamos ali, ó, ali tem outras meninas. Olha, a tua noiva não vai saber de nada. Que recado que você daria? Olha lá naquela câmera e passa. Cara, é o seguinte, não existe vitória maior do que você ter do seu lado alguém que tá te apoiando desde o começo, sabe? Então, você ter a paz de você saber que vai voltar para casa e tem alguém te esperando e tem alguém ansiando pela sua volta, sabe? Não por alguma questão... uma questão financeira ou, enfim, alguém que realmente está ali porque quer estar do seu lado, sabe? Que constrói as coisas junto com você. Não tem sensação melhor do que você poder olhar para alguém e você falar que hoje em dia você tem paz. E, pera aí. Não tem sensação melhor do que você olhar a pessoa que está do seu lado e você saber que desde o começo foi ela que esteve ali pegando na sua mão, que foi ela desde o começo que sustentou você nos dias ruins. Então, às vezes, você acha que você pode não ser o bastante, mas tem alguém ali do seu lado que tá achando que você é mais do que você poderia ser. E é a pessoa que bota fé na sua vida, no seu futuro, em você ir junto. Então, a alegria de verdade é você poder estar com alguém que te valoriza, que sabe do seu potencial, que acredita nos seus sonhos e que, além disso, sonha junto com você. Então, se essa pessoa não chegou ainda na sua vida, vai chegar, tá? Quando ela chega, não tem dúvida. Quando ela chega, não tem incerteza. Então, você sabe quando a pessoa chegou na sua vida, quando é ela, quando é para ser. Se encontrar alguém que porventura te deixe em dúvida, te deixe confuso, esse não é o caminho certo, porque quando você acha a pessoa não tem dúvida, não tem certeza, você quer construir a sua vida o mais rápido possível do lado dela, porque é a sensação que eu tenho com a Paola. Então hoje, se alguém me pergunta o que é o amor, eu só consigo falar o nome dela. E é isso. E espero que um dia vocês encontrem o que a gente encontrou um no outro. Perfeito, gente, que romântico, sério. Eu tô aqui do lado, tô me segurando. Mas é isso, então a Bauer, você comprando uma camiseta da Bauer, você não está comprando uma camiseta, você está comprando um sonho, uma ideologia também, porque por trás disso existe toda uma história, todo um sonho e todo um recado. E o meu recadinho para você é o seguinte: se você encontrou o amor da sua vida, não deixe ele escapar. Não ache que uma traição é qualquer coisa, porque todo vaso quebrado ele pode até colar, mas nunca mais será o mesmo vaso. É verdade. A você, muito obrigada. Obrigada por nos assistir. E compartilhe esse vídeo. E aqui o recadinho deles. O amor existe. Pessoas sinceras existe. O casamento existe. A família foi estabelecida por Deus. Ela sempre existiu e sempre existirá. Agora, antes de fechar,
Paola, embaixo do teu copo tem um dizer. Me fale sobre isso. Mostra para a câmera aqui. Bom, o meu tá escrito amor. Eu acho que nada mais justo do que eu falar sobre esse amor que a gente acabou de presenciar aqui. Eu sou uma pessoa muito sortuda, como eu falei, por poder viver na pele o que é esse amor. Eu acho que eu nunca imaginei, nunca esperei mesmo que um dia eu pudesse encontrar uma pessoa assim. E mais do que esse amor, eu posso ver o amor de Deus sobre a minha vida, porque um dia eu já estive num lugar que eu não gostaria, já estive com pessoas que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente, mas Deus me tirou daquele lugar e me trouxe para um local totalmente novo, para um lugar seguro, que é embaixo dos braços dele, e também trouxe uma pessoa para poder cuidar de mim aqui, que é o Leonardo. Então, eu sou muito grata, sou muito feliz por poder viver não só o amor de Deus, mas também o amor dele, que é muito importante para mim. Léo, embaixo do seu copo. Paz. Bom, para falar sobre paz, eu só consigo voltar também no mesmo assunto que a gente estava dizendo agora. Nada melhor do que você viver em paz. Então, a vida não é para ser uma turbulência, a vida não é para ser alguma coisa, algum empecilho acontecendo o tempo inteiro. A vida é para ser sobre paz. Então, se você não estiver sentindo isso, alguma coisa está errada. Não é para ser desse jeito. Não acostumem com um turbilhão de problemas acontecendo ao mesmo tempo, ou muitas sensações ruins acontecendo ao mesmo tempo, porque não é isso que a gente quer para a nossa vida. E depois que você encontra a paz, eu, como, por exemplo, encontrei a paz em uma pessoa, que é a Paola, você entende que a vida não é você estar sentindo sensações ruins ou problemas o tempo inteiro. A melhor coisa que existe é você poder, por exemplo, chegar em casa com a consciência leve, dormir tranquilo, colocar a cabeça no seu travesseiro e saber que você está fazendo tudo o que você pode por você, pelas pessoas à sua volta, e que é isso, e que paz é a melhor sensação que você pode sentir, mas você só consegue sentir essa sensação se você estiver rodeado de pessoas certas, se você estiver rodeado de pessoas boas que carregam o mesmo significado que você. Principalmente se essa pessoa for a sua noiva, for a sua esposa, for a pessoa que está com você todo dia. Então, procurem viver em paz. Essa é a melhor sensação que você pode sentir na sua vida. Bom, gente, eu aqui, fé. Sem fé, nada é possível. Estamos aqui presenciando um casal que, de alguma forma, antes deles se conhecerem, eles tinham fé. A Paola e o Léo são pessoas cristãs que, de alguma forma, sempre pediram para Deus a pessoa certa. E, de alguma forma, eles, antes mesmo de entrarem num compromisso, eles também oraram, eles clamaram e Deus os atendeu. Amém. O meu desejo para você é que, se você está num relacionamento abusivo ou num relacionamento complicado, tenha coragem de falar: isso aqui não vai dar certo, eu não vou continuar. Porque se você der continuidade, o que vai sobrar, infelizmente, é o quê? É muita dor. E você vai fechar as portas para a pessoa certa entrar. Eu sempre digo, o casamento, ele é a melhor coisa com a pessoa certa. Com a pessoa errada, ele é o pior pesadelo. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Compartilhe esse vídeo, dá seu clique, deixa aí seu comentário. Até mais. Tchau.